Seu áudio, Cícero. Obrigado, Ernesto. Nos preparemos agora mentalmente para a abertura dos nossos trabalhos na parte material e, para isso, acompanhemos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos reger. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais na loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença dos nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como aos guias e protetores de todos os presentes, para que nos deem cobertura aos nossos trabalhos.
Sendo assim, os trabalhos na parte material estão abertos na noite de hoje e eu passo a palavra ao nosso irmão Gabriel. Gabriel para discorrer sobre a mensagem número 52 do livro Verdade de Fora Contada. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Grato pela oportunidade de, mais uma vez, a gente poder compartilhar um pouco do que percebemos. Mensagem 52, de 11/7/1948. Ai das grandezas terrenas, aparentemente tão sólidas e, na realidade, tão sujeitas às transformações exigidas por lei. Como quanto à criança, ao crescimento, à juventude e à velhice. Então, aqui, esse trecho, esse parágrafo, ele fala do processo evolutivo que tudo passa na natureza, né? Então, ele compara como um exemplo para a gente observar que isso é verdade, como o crescimento que a gente observa na criança, que se torna adulta e depois envelhece e tudo mais. Então, ele continua. Infelizmente, as nossas obras não foram construídas na solidez da verdadeira rocha, e todas elas continuam edificadas na areia frágil, onde não resistirão às navalhadas dos vendavais a que estão sujeitas, pois cada arbitrariedade e cada centavo ilícito indicam as estacas que foram colocadas no lugar arenoso. Faltas insignificantes também servem de obstáculos à nossa jornada evolutiva, como se fossem rios caudalosos a impedirem a conquista do aperfeiçoamento. Então, nos evangelhos, Jesus já fala dessa questão da construção, para não construirmos em terrenos de baixa qualidade, como um terreno de areia, porque não tem onde fixar as estacas de sustentação da construção. E então ele compara isso com as nossas construções propriamente dito, que são não só as nossas construções físicas, né, externas, mas a nossa construção interior, espiritual, no processo evolutivo. Isso porque ele chama atenção para os fatos miúdos que acontecem, né? Aquelas coisas aparentemente insignificantes, que acumuladas, né, se tornam como um caudaloso rio que impede de atravessarmos a chegar para a conquista do aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, caímos na armadilha de praticar pequenos atos, achando que, por serem pequenos, que eles não terão efeitos danosos, né? Mas ele está falando aqui que isso vai sendo acumulado. É como você fazer a construção, algumas bases, algumas estacas você põe em terreno firme, mas algumas outras você põe em terreno frágil, que não resiste a coisa. Então, no final, a obra como um todo está com um certo comprometimento e vai comprometer essa obra ao longo do tempo. Então, nos nossos comportamentos cotidianos, né, a gente tem que estar sempre atento a não
se deixar levar por esses pequenos desvios que não chamam grandes atenções, mas que mina todo o nosso trabalho evolutivo no decorrer dos tempos. Se é por causa do erro e por exigência do remorso que voltamos à matéria em missões expiatórias, é justo não esquecermos agora a conformação no sofrimento, nem a tolerância para com aqueles que ainda por ignorância se julgam superiores e poderosos. Então, mesmo quando nós sentimos o remorso e voltamos aqui em reencarnações, em outras, o nosso esquecimento, às vezes, nos leva a escapar, fugir desse compromisso, né? E nem a tolerância para com aqueles, ainda por ignorância, se julgam superiores. Então, muitas vezes, nós somos esses atos de tolerâncias, porque às vezes são impostos por nós, por outros sobre nós, e nós, por alguma fraqueza nossa, nós acabamos cedendo, também compromete nosso desenvolvimento, né? Porque é uma reação que a gente deve estar vigiando para não cair, como diz Jesus, não cair em tentação. Confiemos na divina lei para evitarmos novos desentendimentos prejudiciais, porque a vaidade não se afastará da imperfeição enquanto não puni-la, e somente a ela cabe o direito de feri-la até levá-la ao aperfeiçoamento. Então, durante o processo evolutivo, né, que nós estamos polarizados na questão da personalidade, a gente está sempre acompanhado da vaidade. Então, essa vaidade acaba sendo o nosso disciplinador, porque ela vai cobrar de nossas imperfeições, ela vai cobrar os nossos comportamentos, ela vai cobrar aqueles deslizes que, no final de tanta cobrança, a gente talvez se canse, né? E acaba indo na direção do aperfeiçoamento de uma forma mais consciente, de uma forma mais vigilante. E esse comportamento é gradual, não é uma coisa brusca que você toma conhecimento intelectual de que deve se aperfeiçoar e automaticamente você já está lá, nesse aperfeiçoamento. É como observar o crescimento de uma criança. Então, ela, por mais inteligente que ela seja, ela, nos seus primeiros anos de vida, ela vai depender desse acompanhamento, dessa custódia daqueles que estão lhe educando, seja os pais, ou os professores, ou os parentes, de uma forma em geral. A confiança gera a confiança. E, aos mais evoluídos, cumpre o dever de exemplificarem, mesmo com sacrifício. Então, vemos aqui a questão do compromisso com o todo, quer dizer, com todos os outros irmãos que passar pela nossa presença, né? Convivência, porque mesmo que isso seja um pouco doloroso para nós,
é de nossa responsabilidade, que já tomamos conhecimento de algum aspecto da lei mais avançado, que a gente procure, de alguma maneira, mesmo com sacrifício, ajudá-los a se tornar consciente daquilo que é prejudicial, daquilo que compromete seu desenvolvimento, daquilo que o separa da unidade essencial de irmãos. O perdão é a maior arma para aqueles que conquistaram a luz, porque ele demonstra tanta superioridade que termina vencendo toda a vaidade. Então, aqui, o perdão é enfatizado porque sem esse perdão a gente fica prisioneiro das circunstâncias. Então, às vezes a gente pensa que o perdão é uma coisa ótima para os outros, é também bom para os outros, para quem nós perdoamos, mas é melhor ainda para nós, porque nós nos liberamos daquele link, né, daquela ligação que foi estabelecida quando nós tivemos o desentendimento, que teve raiva, que teve discussões, que teve briga, enfim. Quando teve esse desentendimento e ficou um aborrecimento, um choque emocional, então é necessário que a gente aprenda não só a perdoar os outros, mas nesse perdão dos outros, o mais importante é que esteja embutido o perdão de nós mesmos, para a gente não ficar naquele processo de remoer a raiva, como se fosse um ruminante. Deita, vai dormir e continua mastigando as coisas. Então, isso faz um maior mal para a saúde, seja física, mental, emocional. Confiamos sem nenhuma dúvida e sem nenhum temor, porque até mesmo nos corações dos mais perversos e endurecidos, existe sempre um fio de bondade, que ao sopro do Espírito se transforma facilmente em vasta fonte de comoção acessível e branda, para que a justiça divina se manifeste em relação a cada merecimento e através do próprio ser humano. Então, aqui ele diz que não existe ninguém que não tenha esse fio, né? Todos nós, na tradição indiana, ele fala que nós somos como um colar de pérola, vamos dizer assim. Todo mundo está com um fio passando por dentro de si. Então, por mais diferente que nós sejamos um do outro, que tenhamos discrepâncias, né, de comportamentos, então, mas mesmo assim, ele tem esse fio passando por ele. Pode ser que esse comportamento dele seja para criar um contraste, para chamar nossa atenção, para a gente se despertar. Pode ser que seja uma necessidade dele viver aquele estado de coisa, né? Ser um criminoso, enfim. Mas esse fio não pode ser esquecido, que existe em todos nós. Então, o mesmo fio que está tecendo, que está passando por nós, está passando por ele, e isso deve ser lembrado para que a gente se livre rapidamente daquele outro fio de raiva, de descompreensão, né? De desentendimento, que acontece nos momentos com sangue quente, e a gente se livrar disso rapidamente. Lembrar que, por mais erro que alguém esteja
cometendo, ele tem um fio o mesmo fio que passa também por nós. E que nesse fio, esse fio, como um sopro do Espírito, transforma facilmente a vasta fonte de comoção, quer dizer, de emoção súbita, em uma emoção acessível e branda, para que a justiça divina se manifeste em relação a cada merecimento e através do próprio ser humano. Então, mesmo que a gente note, sinta ou ache, acredite que está tendo uma injustiça ali, essa injustiça será corrigida por esse impulso divino que está passando por todos nós, que é chamado de justiça divina, e que é própria do Espírito, e que é ajustada conforme o nosso merecimento, através do próprio ser humano. Então, nada fica impune, né? Infelizmente, o nosso caráter ainda segue a orientação do orgulho, porque a intransigência nada mais é do que zelo de vaidade. E assim, a humanidade continua lavrando a sua própria sentença de reparações. Então, aqui nós vemos uma característica bem evidente que aparece nas pessoas de sentimento religioso mais à flor da pele, que é uma intransigente defesa daquilo que eles acreditam que seja verdadeiro. E diria até uma intransigente defesa de Deus, porque como eles foram tocados de alguma maneira, de algum nível, eles acham que todo mundo tem que ter a mesma visão que ele tem. E que se não está tendo essa visão, está errado. E, sim, nós, humanos, já fizemos muitas coisas contra os nossos irmãos, baseado nessa visão absolutista de que a nossa visão percebida é a nossa visão única e verdadeira. Então, ele chama aqui de zelo de vaidade, porque é uma vaidade a gente achar que a nossa visão é a única, já que temos talvez o mesmo número de pessoas que tem no planeta, cada um tem uma visão diferente. E uma coisa interessante é que, enquanto a gente não se livra dessas visões customizadas que foram impostas de alguma maneira à nossa educação, a gente não começa a abrir a mente e o coração para viver a experiência da divindade. Continuemos na luz renovadora, porque através da força deste conhecimento combateremos o mal que é transitório e com a clemência justificaremos os erros, até que o nosso caráter possa seguir a orientação do verdadeiro amor. Então, temos... a palavra ficou errada aqui. A luz renovadora. Porque, através da força deste conhecimento, combateremos o mal. Então, para a gente afastar o mal, que o mal é relativo, o mal é apenas a manifestação de uma visão inadequada ainda, né? Uma visão relativa. Então, à medida que nossa visão
começa a melhorar, que a gente começa a enxergar o sentido mais profundo da divindade, então, esses pequenos entraves que Jesus chamava de trave do olho, se você não, você tem que tirar primeiro a trave do seu olho para depois ir até o seu vizinho e ajudar ele a tirar o dele. Então, à medida que você vai combatendo, à medida que nós vamos combatendo essa nossa trave do nosso olho através da compreensão, através do estudo, através do esforço, da dedicação, através da ajuda aos outros, enfim, de desapegar de nossas próprias visões, porque nós temos essa necessidade de nos apegarmos. Uma vez que a gente descobriu algo, a gente quer sustentar aquilo até não poder mais. E, às vezes, aquilo não é perfeitamente, não é uma coisa absoluta, é uma verdade relativa. É uma verdade transitória, porque nós estamos ainda no meio do processo evolutivo, não chegamos no final dele. Então, à medida que a gente aceita a renunciar gradativamente a cada plano, a cada crença que a gente foi aquisitando na nossa educação, na nossa religiosidade em relação a Deus, então esse canal de entendimento vai se ampliando e a gente vai justificando os erros e corrigindo, né? Terminou, fiquei com a impressão de que eu pulei alguma Pulou. tela. Você pulou do 2º para o 4º slide. Faltaram 2 parágrafos. Então, eu vou voltar para ler eles. É o 3 aqui, né? Então, do 2º... É o 3, o slide 3. Não, eu li esse. Slide 3. Você leu o 2 e depois pulou para o 4. Abra o 3 aí que você vai ver. Esse é 1, 2... Pronto, aí. Esse aí, daqui, o 3 é porque o outro é a apresentação da tela só. Esse daí que Então, você pulou. que foi para o lado, foi. Peço desculpa a todos, mas eu vou ter que ler ele, né? Pois é. Um dia a luz resplandecerá nas consciências. E ao alvorecer de uma nova era, os nossos sentimentos serão dirigidos para a fraternidade e para o amor, porque a divina lei é imutável e a suprema justiça é integérrima. Então, a suprema lei quer dizer, você não pode corromper a suprema lei, que essa palavra aí meio rara que a gente não fala muito, integérrima. Então, ela é tão íntegra que não tem como a gente mudar alguma coisa dela. Toda a falta será reparada e toda a dúvida esclarecida. Então, quando nossos sentimentos forem dirigidos, né, pela fraternidade para o amor, então nós teremos todas as dúvidas esclarecidas, as faltas reparadas, porque nenhum crime fugirá da consciência. Isto é, nenhum crime será esquecido. Ele será esclarecido, corrigido, se for preciso.
nem tampouco escapará ao reflexo da luz conquistada através da luta e da experiência. Então, as experiências vividas se refletirão nessa memória de tal forma que ilumina todos os recantos do nosso ser, né? E assim como o ingresso no mundo da perfeição exige o aperfeiçoamento, a sabedoria exigirá de si mesmo a reparação do erro. Então, a perfeição exige que, como fosse retroativo, para chegar à perfeição, é necessário que tudo que veio antes dela esteja bem ajustada e clara, né? E compreendida, e entendida. Então, não se chega à perfeição por saltos, né? Pulando etapas. Então, a experiência que a gente vive nas encarnações é para garantir justamente isso, que a gente chegue à perfeição. E quando chegar a essa perfeição, a reparação de todo o erro vai ter acontecido. Essa foi lida, né? Foi lida. Foi. Só foi esse anterior que faltou. Então, meus irmãos, ainda tem um tempo? Tem? Então, meus irmãos, essa mensagem, apesar de eu ter lido tão assim, meio um pouco conturbado, nos dá uma direção com relação ao nosso comportamento com relação a nós mesmos. Porque, às vezes, nós tomamos conhecimento intelectual da coisa, da lei, e ficamos, vamos dizer assim, ansiosos para consertarmos aquilo que nós vemos como errado no mundo. E a gente está vendo que o nosso modo de ver, por não ser ainda perfeito, vamos ver coisas que aparentemente estão erradas. Mas estão aí porque são necessárias ainda estarem aí, né? E se nós queremos acelerar esse processo, e nós precisamos acelerar esse processo de desenvolvimento, nós precisamos nos desapegar de certas coisas que nós nos prendemos. Como, por exemplo, nós temos os nossos planos, vamos dizer assim, nossas ideias, nossa forma de ver, nossa forma de imaginar como deve ser o mundo. Até quando nós fundamos uma instituição, mesmo ela sendo dirigida para ajudar os próximos, a gente escolhe uma determinada maneira que acreditamos que seja a maneira perfeita para fazer aquilo. E, às vezes, aquela maneira tão perfeita que a gente imaginou, nós precisamos renunciar a ela para que a maneira realmente perfeita da divindade encontre um lugar em nós e, como uma semente, comece a brotar e comece a modificar a nossa natureza parcialmente evoluída e que nós resistimos de mudar, porque a gente está tão certo de que o caminho que nós percorremos é o correto, que nos prendemos a uma ideia que foi ótima no passado, mas que agora precisa ser substituída por algo mais amplo. Mas é como uma vacina, é como um tratamento homeopático. A quantidade
de luz da divindade que vai penetrar em nós pode ser pouca em relação ao que nós esperamos, mas ela age como que fosse uma dose homeopática. Então, eu estava conversando com um colega mais cedo e ele me disse que a gente tinha que renunciar a tudo quanto era coisa que estava fora do plano, né, da divindade, para poder a gente chegar à perfeição. Aí eu comentei com ele o seguinte: tudo isso é dinâmico e Deus não exige que a gente renuncie a tudo de uma vez só. Ele precisa, ele quer, ele gostaria que a gente deixasse que ele botasse uma sementezinha dele em nosso coração e que a gente deixasse essa sementinha desenvolver. E quando essa sementinha desenvolver, é como a comparação que Jesus fez com o grão de mostarda, que é uma sementezinha das mais miúdas, mas que quando a árvore cresce e desenvolve, se torna uma das maiores árvores que tem. Então, ele disse que o reino dos céus é assim, como um grão de mostarda. Então, se a gente não esquecer disso, a gente vai renunciar um pouquinho dos nossos planos pessoais e deixar que a divindade fecunde esse pequeno espaço que a gente disponibilizou para ele, com essa sementinha. E então, deixar ela desenvolver. E ela vai desenvolver de forma suave, não bruscamente, como a gente acha que é. Hoje eu estou grosseiro e ignorante, e amanhã eu estou sábio e iluminado. A coisa não acontece dessa forma. Acontece justamente nessa lentidão, para que não fique nada para trás, que não fique nada que deve ser desenvolvido, que deve ser aperfeiçoado, fique sem ser aperfeiçoado por causa da nossa pressa, da nossa ânsia de transformar o mundo, sem antes nos transformarmos naquilo que nós queremos que o mundo se torne. Estou ficando por aqui. Espero que tenha sido satisfatório para que toque em algum coração. Que a paz esteja com todos. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Desative a tela agora. Desativando. Ok, obrigado. Cícero, Ageu passou para mim aqui uma mensagem, ele está internado, ele estava aí, não sei se ainda está presente, mas estava no hospital, diz que a internet não está muito boa. Ele teve uma tontura no domingo, aí ele se internou para fazer exames e passar pelo neurologista para avaliação. Eu vi que ele estava aí no princípio, eu não sei se ainda está, né? Ele falou mais cedo desse problema da internet lá, que não ia dar para... Voltei. Voltou? Pronto, ok. Valeu, Ageu. É que eu agora parei porque estava passando uns exames aqui comigo agora, fazendo eletro. Tudo bem. Ó Senhor, Criador, nós te agradecemos. Ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição.
Que assim seja. Assim E em seja. nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja Esotéricas e Revista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Agora, a palavra está franqueada para quem dela quiser fazer uso. Eu acho que, para mim, é muito importante, talvez seja para os nossos irmãos. É que eu sempre entendo e ouço, de vez em quando o senhor fala assim, nós vamos chegar a um momento que não vamos precisar de solicitar aos irmãos a vibração para fortalecer nossas energias. Vai chegar um momento que nós vamos poder fazer isso sozinhos. Então, eu ouço isso e acredito nisso. Então, eu tento sempre fazer. Quando eu não faço para o outro, para mim, eu fico tentando resolver só, sempre que eu sinto que preciso de uma vibração maior, eu fico sempre tentando. Então, ontem, aliás, eu estava lá no trevo e achei que precisava, fiz uma cirurgia de catarata e achei que eu sozinha fosse poder vibrar essa energia e resolver só. Mas o irmão Tupinambá estava Cícero, estava Cristão, eu falei assim, eu vou comunicar. Aí o irmão Tupinambá falou assim, você não vai comunicar, você vai pedir que a gente também contribua com a energia para o sucesso dessa cirurgia. Então, já me deu uma alertada, né? Você também tem que solicitar. Às vezes, a vaidade e o orgulho nos impedem que a gente tome esse tipo de atitude. Então, eu acreditei e fui hoje para o hospital, cedinho, e lá vibrei, sim, pedi, sentia muito que todos estavam presentes, uma emoção muito grande. E aí, quando eu entrei para começar os procedimentos, eu percebia que a espiritualidade estava ali, seu Ernesto, então, sincero, que me viram ontem, todos mais que eu estou passando, estava presente. E quando eu fui, primeiro, para ter uma ideia, meus batimentos cardíacos estavam 77, quer dizer, eu estava sossegada, estava em paz. E lá dentro foi tanta luz, tanta, e eu tive a certeza que eu estava contribuindo em toda a espiritualidade através, né, para que o procedimento fosse um sucesso com toda a equipe, e que eles se manifestaram assim, aplaudiram, falou que foi muito bom. Eu fiquei tão assim, resignada de saber que eu tenho que aprender a pedir também, porque eu acho que eu tenho que doar, e para mim eu tenho que me resolver, mas eu vou acabar com isso. Enquanto eu não evoluir a esse ponto, eu vou também querer ajuda. Eu digo assim, não, se der certo, eu que mereço. Se der errado, eu mereço também. Na minha concepção é assim. Então, eu não sei se estou certa ou se estou errada, mas que foi assim, a coisa. Meus filhos já fizeram cirurgia, eu pedi para eles, mas para mim eu acho nada, Marlene, você vai se virar sozinha. E hoje eu tive esse exemplo vivo, muito bom, muito, muito interessante. Eu percebi a luz. E a médica e as pessoas sentiram isso também. Foi muito lindo, eu sou muito grata a todos vocês. Muito, muito. Eu não falo muito, mas sou. E acho que vocês sabem que eu sou. E era isso que eu tinha que falar. Não podia deixar passar. Porque, inclusive, começou com o irmão Tupinambá, que ele falou, não, você precisa de pedir também.
E graças a Deus, vocês estão sempre me orientando. Eu fico aqui caladinha, absorvendo essa sabedoria de vocês também. Muito, muito, muito grata. E hoje estou aqui legal, aí já na reunião, com o olhinho quase bom. Obrigada. É isso aí, meu irmão, você merece. Minha irmã Roseli Tayane, com a palavra. Boa noite a todos. Agradecer ao irmão Gabriel pela explanação. Muitas informações e muitos pontos para a gente refletir, né? A questão do perdão, por exemplo, que não é só o outro que ganha, mas a gente também, principalmente, né? Que passa a ter a paz após se libertar. E a gente termina se aprisionando quando a gente não perdoa o nosso próximo. Aí, como Marlene estava falando aí, eu lembrei de Chico Xavier, quando ele atendeu o dia todo e ficou sentindo dores absurdas. E aí, quando chegou no final do serviço, que ele passou várias receitas, né, através do irmão Bezerra de Menezes. E aí, quando ele saiu zangado, reclamando com o irmão Bezerra de Menezes, porque ele estava o tempo todo sentindo dor enquanto atendia, e o irmão Bezerra, para ele, não receitou absolutamente nada, atendeu todo mundo e menos ele. E aí o irmão Bezerra falou com ele, Chico, você estava sentindo dor? E você não pediu, Chico, mas tem que pedir. Então, se Chico Xavier ele tinha que requisitar a espiritualidade, esse auxílio, imagine a gente, né, Marlene? É isso aí mesmo. Tem que ficar assim, não. Quando a coisa apertar, a gente tem que recorrer. Os irmãos estão aqui para isso. E eles gostam quando a gente recorre, né, com humildade. Hoje o trevo estava lotado, muito, muito cheio. Pessoas com sintomas gripais, algumas pessoas com falta de ar no salão. Tinha um senhor idoso que foi socorrido pela Irmã Caridade. A gente voltou para o hospital com ele, onde ele foi atendido, foi estabilizado e foi dado encaminhamento a vários trabalhos, tanto no salão como no hospital. Foram recebidas também muitas pessoas hoje, mais uma vez, como sempre. Então, um trabalho muito intenso. Depois de um tempo já, eu apaguei, aí ficava apagando e retornando. O que eu me lembro basicamente do trabalho hoje aí foi desse senhor e das emanações dentro do hospital. Aí, quando eu retornei, já foi agora o irmão Cícero pedindo que emanasse mais 3 minutos para os governantes. Tayane. Boa noite. Agradecer parabenizando pela palestra de hoje, pelas reflexões da noite. Eu queria compartilhar hoje a minha percepção, né, sobre o trabalho. Como sempre, ao chegar o trevo, né, aquela energia, parece alguns brilhinhos, eu chamo de brilho, umas luzinhas que ficam piscando assim no ar, energia muito boa. Aí, em seguida, eu me vi em um campo, era aberto, e tinha um círculo de pedras, Tipo Stonehenge. isso, para não sei pronunciar. Aí tinha um círculo de pedra. Dentro desse círculo tinha vários irmãos vestidos de branco. Eu não me vi dentro do círculo, me via fora do círculo, mas dentro de um círculo. Era a pedra, dentro do círculo de pedra tinha um círculo com esses irmãos vestidos de branco. E fora também tinha um círculo imenso. Aí eu ficava dentro desse círculo. E aí, no momento, veio
pensamento, né, de realmente concentrar na energia. E a conexão foi tão grande com as outras pessoas que estavam em volta, que a energia, quando puxou, foi tão forte, parecia que eu estava flutuando. E a sensação de sair energia de todos os poros, né? Aí eu também fiquei um momento off, onde eu apaguei. Fiquei um bom tempo, acho que durante toda a palestra, nesse local. Aí depois eu retornei, aí me vi já no salão. A sensação que eu tive no salão foi justamente de cheio. Tá apertado, não sei dizer. Bem cheio, aí eu apagava, voltava, apagava, voltava. Acho que também muito nisso. E a energia, uma energia muito branca, misturada com dourada. Foi isso. A sensação da noite. Gratidão. Obrigado, minhas irmãs.